O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a satisfação de receber mais uma vez o nosso amigo Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Beleza, estamos aqui com muita alegria novamente. O Alberto é médico homeopata e terapeuta e vem lá de Belém do Pará e vai com toda certeza hoje trazer um tema que é bastante interessante a todos nós. Menos ansiedade e mais serenidade. Alberto, o que vem a ser ansiedade? Num certo nível, por exemplo, uma timidez. A timidez não é um problema, desde que ela não seja num limite que me impeça de fazer algumas atividades. A timidez me sugere introspecção, mais reflexão, mais recato, mas se ela se amplia um pouco, ela me paralisa, ela me impede de realizar algumas coisas. Então, nós precisamos ver como é que o nosso psiquismo está funcionando em função dessas demandas internas, a fim de que a gente avalie se a ansiedade está sendo tóxica ou não e quando eu preciso procurar essa serenidade. Preciso ir ao encontro das causas para que os efeitos possam se extinguir ou diminuir. Não basta tomar um ansiolítico ou, às vezes, um antidepressivo numa ansiedade muito ampla, que se manifeste com conteúdo muito abundante, aonde a psiquiatria propõe os antidepressivos com resultados, às vezes, extraordinários, nas manifestações da ansiedade, nas patologias. Não basta, porque isso atua no quimismo cerebral, que se desestrutura, mas o equilibramento das neuroenzimas, dos neurotransmissores, eles não são suficientes para erradicar as causas da ansiedade. Então, a perspectiva do Espiritismo sugere que nós mergulhemos mais profundamente dentro de nós mesmos. Enquanto, se necessário, tomando medicamento, a gente ajusta os neurotransmissores, que são as consequências finais, por outro lado, nós vamos fazendo esse mergulho para poder atender às causas profundas, para tirar uma ansiedade que me leva, por exemplo, a um comportamento de TOC, de transtorno obsessivo-compulsivo, porque todos nós temos a necessidade do asseio, da limpeza, de arrumar as coisas, temos pensamentos, às vezes, que se repetem, mas uma pessoa que está com uma ansiedade lesiva, desproporcionalizada, ela pode se manifestar como um TOC. E no TOC, a pessoa tem uma compulsão, por exemplo, a lavar as mãos, lava excessivamente as mãos, gasta um sabonete tomando um banho de 2 horas, por exemplo, tentando limpar o corpo numa atitude compulsiva, num ritual, para eliminar pensamentos, às vezes, torturantes que se repetem. Isso aí são quadros que remetem a culpas que estão, às vezes, nesta vida e habitualmente estão em outras vidas ou conectados. Então, nós apresentamos um comportamento que é excessivo, que é desproporcional, porque tudo, Coelho, que se manifesta como ansiedade e outros comportamentos humanos que são desproporcionais, eles são, no ser humano, normal até uma certa medida. À medida que a intensidade, o volume aumenta, aí aquilo se transforma numa coisa patológica. Então, no toque, por exemplo, lavar as mãos é uma atitude de boa higiene. Não lavá-las, isso não é legal. O descuidado com o corpo é uma coisa absolutamente negativa. Mas o excessiva limpeza, o excessivo cuidado com as coisas, com as limpezas, com a arrumação dos objetos, essa coisa ela já é desproporcional. Então, ela já revela conteúdos psicológicos atrapalhados, encrencas que nós trazemos na alma, habitualmente culpas, que a gente tenta limpar a consciência limpando o corpo, limpando a mão, como Pilatos. Agora me veio à mente Jesus, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas o que é que ele faz? Ele vai e diz, eu lavo as mãos do sangue deste justo. Quer dizer, ele reconhece que o homem era justo. Lava as mãos, na expectativa de lavar a consciência, mas não conseguiu. Mais tarde ele comete o suicídio no vulcão Vesúvio, na Europa, na tentativa de se liberar da culpa. Então, o Espiritismo nos ajuda a buscar a serenidade, procurando trabalhar esses conteúdos de culpa,
para esvaziar as manifestações da ansiedade, que vem como toxicamente, que vem como medo, que vem como compulsão, que vem como ataque de pânico, que vem, portanto, de uma forma muito lesiva ao corpo, às neuroenzimas, à nossa estrutura psicológica e emocional. Então, o caminho da serenidade é o caminho de ir às causas para poder remover os efeitos. Alberto, eu queria que você comentasse a respeito do seu livro, que você está lançando agora, pela Federação Espírita do Paraná, não é? A Arte do Reencontro, Casamento. Essa é uma proposta de aprofundamento da amplificação da nossa capacidade de amar, através do outro que se coloca como a nossa ponte para que possamos ampliar o nosso próprio amor. É a discussão acerca da importância do casamento ou do reacasalamento e para tratar essas relações tão conflituosas que estão na atualidade, ameaçando essa estrutura tão bela que é o casamento. Essas pessoas que têm todos esses problemas de ansiedade, que acaba gerando também depressão, uma série de fatores, quais são as terapias? Tem que procurar um médico, tem que procurar um terapeuta, vai no centro espírita, o que ela faz, Alberto? Às vezes uma atitude apenas de relaxamento, na busca de uma atividade esportiva, implementando lazer, ela é suficiente para estabelecermos um desoneramento excessivo dessa ansiedade. Às vezes ela está muito avolumada e precisa se olhar as causas, porque não estão tão visíveis. E é necessário então um mergulho para dentro, a fim de se poder desestartar aqueles elementos que estão acionando a ansiedade. Às vezes ela assume uma proporção tão grande que necessita até de uma bioquímica, porque ela já assume uma manifestação patológica. Aí é necessário um atendimento médico, portanto, um atendimento especializado, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, um psicanalista, um profissional da área que possa tecnicamente ajudar. Mas mesmo antes de chegar nesse quadro mais amplificado, de enfermidade, de disfuncionalidade mental, ainda antes de chegar mesmo até a uma manifestação mais exuberante na disfuncionalidade da emocionalidade, a pessoa pode buscar a oração como um recurso extraordinário, ela pode buscar a boa música, ouvir a boa música, ter um momento familiar de prazer que às vezes está faltando, o contato familiar está empobrecido, às vezes uma técnica que culturalmente possa induzir a um relaxamento, às vezes a yoga, uma atitude do tai chi, essas práticas que nos induzem a fazer um movimento de relaxamento, uma atividade física, desportiva, quão bom e quão excelente são esses elementos para impedir que a gente chegue num grau que precise de um especialista. Então, é bom que se perceba a ansiedade desde aquela que começa a incomodar até aquela outra que já assume uma proporção mais ampla, quando se manifesta no corpo, já precisando de um profissional da área médica, para que não se chegue, às vezes, a um quadro mais abrangente, quando alcança o nível da desestruturação mental, precisando de profissionais tão especializados no psiquismo, como um psiquiatra, como um psicólogo, enfim. Mas esse atendimento em rede, ele nos ajuda a lidar melhor com a ansiedade. Como é que você vê essa necessidade também de a pessoa tomar cuidado com o lado espiritual nesse tratamento, Alberto? Indispensável. Tal como quando se toma banho para lavar o corpo, nós precisamos orar todos os dias. Assim como lavamos as mãos para a refeição, nós precisaríamos ler regularmente, diariamente, páginas que pudessem nos refrigerar a alma. Atitudes como estas, que nos envolvem para o bem e nos prospectam para a bondade, elas fazem com que o nosso psiquismo crie um campo energético favorecedor de conexões espirituais com os nossos benfeitores espirituais, os anjos da guarda, e fazem-nos, nesse intercâmbio, maximizar a nossa serenidade. Porque a serenidade não é conquistada a um preço de um esforço pequeno, é trabalho sequenciado de um esforço contínuo que vai dando uma competência, uma habilidade de poder experimentar a serenidade internamente. Quando se faz essas movimentações, nós criamos um campo de interação com os bons espíritos e somos, diríamos assim, induzidos
propelidos a poder respirar esse mesmo campo de serenidade que os benfeitores espirituais detêm. E isso repercute em nós, na nossa fisiologia, no nosso trato social, na nossa manifestação psicológica, na nossa sanidade mental. É a atitude de higiene mental. O cultivo, portanto, da boa conversa, o trato com os amigos, a reunião com os amigos, o sorriso descontraído, as coisas espirituais sendo tratados os aspectos filosóficos da vida. Por quê? Qual o sentido da minha vida? Qual a minha vocação? Para um adolescente que não sabe qual é a profissão que vai ter, para alguém que está se aposentando, que não sabe o que vai fazer com o tempo e entra numa crise existencial porque deixou de trabalhar, porque era um escravo do trabalho. Essa conversa em torno dos aspectos espirituais, para entendermos que não somos seres humanos que vamos morrer, nós somos espíritos que estamos seres humanos e precisamos, às vezes, redirecionar a nossa vocação, colocando novos objetivos, meta-objetivos para essa existência. Isso nos faz conectar com um grande, que é o nosso Pai Celeste, experimentar a beleza da vida, experimentar a serenidade e olhar para trás e ver quanto tempo nós perdemos, porque poderíamos ter essa qualidade de vida. E a fonte principal, então, você está dizendo da serenidade, qual seria a fonte principal da serenidade, Alberto? O Espiritismo propõe uma questão fundamental no livro O Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando nos convida a diariamente fazermos um mergulho acerca daquilo que somos. É um balanço do dia. Com isso nós vamos percebendo aonde a gente está encrencado, onde a gente precisa melhorar, o que é que está indo bem que a gente precisa ampliar. Esse autoconhecimento para um autoencontro vai nos permitindo um domínio e um bom manejo das nossas questões internas e daquelas que são geradoras de uma ansiedade tóxica, e vai nos favorecendo um mergulho mais profundo na nossa própria consciência, que está marcada dentro de nós mesmos como um sinal do divino. Quando os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos responderam, na consciência, nós trazemos dentro de nós mesmos essa fonte de serenidade. Quando vamos fazendo esse mergulho, essa imersão no nosso psiquismo, nós vamos além dos problemas, das encrencas, dos conflitos, e vamos penetrando em áreas do nosso ser que são tão profundas que falam da nossa consciência mais interna, desta que revela a marca do Criador em nós mesmos. A fonte da serenidade vem aí. E quando vem, isso se atualiza numa ação do cotidiano. Por isso que o Espiritismo preconiza, fora da caridade não há salvação. Porque a serenidade, ela não é conquistada numa atitude de mobilidade permanente. A meditação, a reflexão, a oração, ela é muito importante, mas a ação é fundamental como contraponto. Então, ao lado dessa autorreflexão, desse autoencontro, tem uma ação de atualização desse potencial virtuoso de serenidade que está dentro de nós mesmos, construindo a amorosidade no cotidiano. A ação do amor na manifestação da caridade é uma fonte da qual promanam aspectos tão fundamentais do nosso ser que nos contaminam profundamente, gerando um estado de serenidade. E a ansiedade vai saindo daquele processo tóxico, se existe, e vai ficando no nível absolutamente tolerável, aceitável, e nós vamos de tal modo multiplicando o bem, a bondade, que essa serenidade ela vai se espraiando para aqueles que convivem conosco. Ao ponto das pessoas dizerem, mas puxa, você é tão calmo, porque pensa que uma pessoa calma é assim, uma pessoa fora do mundo. Não, é porque nós perdemos a nossa relação com a nossa natureza interna. Nós desconectamos porque perdemos o hábito de orar regularmente, de conversarmos sobre as coisas nobres, de estar avaliando o nosso objetivo de vida. Perdemos o trato com o divino e vivemos como se fossem animais superiores. O Homo sapiens sapiens virou Homo demes demes, ficamos dementes. Então é necessário resgatar essa fonte de serenidade que está no ímã da nossa alma e atualizá-la através da amorosidade no cotidiano. Um abraço e até o nosso próximo encontro.